Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez reunidos no nome do Senhor, crendo que Deus tem sempre algo de especial para ministrar aos nossos corações. E eu quero hoje começar com aquela pergunta que a gente sempre faz, né? E você, à medida que você for tendo essa resposta, vai colocando aí, né? Lá nos comentários. A pergunta qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Né? Pensa um pouquinho aí e reflita um pouquinho e nós vamos estar orando ao Senhor. Pai de amor, nós queremos agradecer a Ti, Pai querido, pela oportunidade, Senhor Deus, de estar falando contigo. O Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, digno de honra, de glória, de louvor. Tu és um Deus santo, um Deus tremendo, um Deus digno, um Deus poderoso, um Deus real, um Deus verdadeiro. Queremos te adorar, Senhor Deus, queremos bendizer o teu santo nome, queremos declarar a ti, Senhor Deus, a nossa convicção, Pai querido, que o Senhor está conosco. O Senhor está comigo aqui e o Senhor está com cada um dos teus filhos e filhas que está ouvindo, Pai querido, e que está participando deste momento. Por isso nós clamamos, Pai, que a Tua presença seja real, que de fato, Pai, o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Dá-nos, Senhor Deus da glória, realmente a revelação da Tua palavra, a Tua vontade, Senhor Deus. E dá-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, um coração ensinável, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, um coração tratável, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, um coração disposto a colocar em prática a Tua palavra, Pai. Nós consagramos, Senhor Deus, este momento ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Eu gostaria de estar relembrando a pergunta. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se eu tivesse de responder a alguém isso, o que você responderia? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Então eu gostaria que você chamasse sua família, estivesse junto, lembrando sempre que estamos participando de um culto. Não é simplesmente de um vídeo ou coisa parecida, é de um culto onde nós ouvimos a voz do Senhor, onde nós sentimos a presença do Senhor, onde nós buscamos a face do Senhor, onde nós somos alimentados pela palavra do Senhor. Palavra essa que foi, por exemplo, ministrada de uma forma linda, né? De uma forma emocionante, né? Pela Thalita ontem. Um abraço para a Thalita, né? E que Deus continue abençoando a Thalita assim, de uma forma muito especial, né? Muito legal essa dinâmica de toda quarta-feira nós darmos oportunidade para algum irmão, alguma irmã da igreja para poder estar ministrando, participando. É o reconhecimento que todos nós temos dons. Todos nós temos dons dados por Deus para trabalharmos na obra do Senhor, né? Inclusive na pregação do Evangelho, inclusive na ministração da palavra, como foi feito ontem, de uma forma emocionante, né? Como a Thalita, como é típico da Thalita, né? Como diria a Miriam, se não tivesse choro, não seria Thalita. Então, glória a Deus por isso. Bem, palavra para nós hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 17 ao versículo 21. Mateus, capítulo 7, do versículo 17 ao versículo 21. Está respondendo a pergunta aí? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Né? Diz assim a palavra do Senhor. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém, queridos?
que você possa, de fato, assimilar essa palavra aí na sua vida. A simples leitura já fala muito aos nossos corações, né? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Tenho certeza que pode ter vindo muita coisa aí na sua mente, né? Muita coisa pode ter, você ter pensado, né, sobre qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Tem algumas pessoas que têm propósitos específicos, né? Por exemplo, alguém duvida que Deus tem um propósito específico na vida do Alexandrinho, na área da música? Dificilmente, né? Não tem um propósito assim. Então, além desses propósitos específicos, né, tem um propósito geral, né, que nós encontramos nesse texto aqui. Podemos dizer assim, que existe um propósito de Deus específico um propósito maior de Deus para com o ser humano, especialmente para os servos de Deus, que é o dar frutos. Deus não nos plantou, e nós cremos que onde nós estamos, nós somos plantados por Deus, né? Seja na cidade onde nós moramos, ou seja nas circunstâncias como essa, na casa onde nós estamos e temos que ficar ali mais tempo, né? Qual é o propósito de Deus, né? Por que Deus nos planta em algum lugar? Deus nos planta para darmos frutos. O propósito de Deus para o servo de Deus é que nós sejamos uma árvore frutífera. Por mais que seja bonita, por exemplo, uma árvore frondosa, cheia de folhas, cheia de flores, né? Se não tiver fruto, no caso de Deus, da obra do Senhor, tem algum problema. Nós não fomos criados por Deus, plantados por Deus para simplesmente dar sombra, fazer sombra. Não somos plantados por Deus para que as nossas folhas façam chá, sirvam de remédio, alguma coisa assim, mesmo que isso seja importante. Mas o propósito primeiro de Deus, quando o Senhor nos plantou, é que nós sejamos árvores frutíferas, é que nós venhamos dar frutos para a glória e honra do nome do Senhor. Então, querido, quando nós não cumprimos esse propósito de Deus, quando nós não respondemos a essa expectativa de Deus, tem pelo menos duas possibilidades aí. A primeira delas é o não dar fruto. E para esses é um grande problema, né? Porque vamos lembrar naquele episódio lá relatado em Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14, quando Jesus estava passando por determinado lugar e ele e os discípulos estavam com fome, e aí lá ele avistou de longe uma figueira com folhas muito vívidas, muito bonita, né? Então Jesus com certeza disse: vamos lá, porque com certeza ali tem frutos. Uma árvore daquele jeito, frondosa, bonita daquele jeito, com certeza tem fruto. Ocorre que Jesus chega lá, examina a árvore, procura. Eu sempre tento visualizar a cena e vejo Jesus e os discípulos tentando, olhando, pesquisando na árvore, ver se havia um fruto, e não houve nem mesmo um fruto naquela árvore. E aí, então, o que o texto diz? Que Jesus amaldiçoou aquela árvore, e os discípulos ouviram Jesus amaldiçoando a árvore. No outro dia, aí já o versículo 20, eles passando por ali, eles olham e percebem que a árvore estava completamente seca. Ou seja, bem parecido com a pregação de João Batista, quando João Batista diz lá em Mateus capítulo 3, né? O machado já está posto à raiz da árvore.
Qual árvore? Essa árvore que não dá fruto. Se temos um propósito de darmos frutos, e a expectativa de Deus é essa, e nós não damos frutos, então tem algum problema com a gente, porque a expectativa de Deus é essa. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade de não respondermos positivamente a essa expectativa de Deus é exatamente aqui nesse texto, quando diz: a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz frutos maus. Para que nós possamos entender, não é só dar fruto, tem que os frutos ser bons. Percebe a diferença? Nós não vamos atingir o propósito de Deus na nossa vida simplesmente dando fruto de qualquer maneira, dando fruto de qualquer jeito. Não. O fruto tem que ser bom, né? O fruto tem que... Porque aqui o texto: não pode a árvore boa produzir frutos maus, versículo 18, nem a árvore má produzir frutos bons. Não é possível. E aí tem uma outra questão: só é possível produzir bons frutos aquela árvore que é boa. E aí, por uma questão de lógica, Deus nos planta para produzir frutos e Ele espera que nós sejamos árvores boas. Porque somente as árvores boas podem produzir frutos bons, de acordo com esse ensinamento de Jesus aqui, já caminhando para o final do Sermão do Monte. Por isso, queridos, nós precisamos refletir um pouquinho sobre como é possível se tornar uma árvore boa. E aí, de fato, temos um problema, um seríssimo problema. Porque naturalmente não somos árvores boas. Não somos árvores boas. Naturalmente, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Naturalmente, nós não produzimos da nossa própria consciência, da nossa própria capacidade, da nossa forma de agir, de relacionar, enfim. Naturalmente, temos um grande problema, porque nascemos com uma sementinha chamada pecado. E o pecado em algum momento vai aflorar na nossa vida de tal forma que nós venhamos ser de fato essa árvore má. E não é possível uma árvore má dar fruto bom. Percebe que nós temos um problema nisso aí? Um problema até certo ponto, porque eu não trago somente o problema, eu também trago a solução desse problema. É possível que uma árvore má se transforme numa árvore boa. É possível por meio de Jesus Cristo. Amém? É possível através do sangue de Jesus Cristo. Jesus tem poder para transformar a nossa vida, para transformar o nosso caráter, para transformar a nossa natureza. Jesus tem poder de iluminar o nosso coração. Jesus tem poder de mudar a natureza do nosso coração, que naturalmente é um coração de pedra, para ser transformado num coração de carne, um coração sensível à voz de Deus, um coração sensível ao poder de Deus, um coração sensível à glória de Deus, um coração sensível à ação do Espírito Santo. Jesus pode fazer isso. Mas vamos lembrar de um versículo que eu cito de vez em quando aqui, que está lá em Apocalipse. Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, eu entrarei e farei morada. E esse fazer morada aqui necessariamente implica em transformar a essência dessa árvore. Transformar uma árvore má em uma árvore boa. Porque nós precisamos produzir bons frutos. E os bons frutos só são produzidos por árvores boas. E a árvore, normalmente, ela não consegue se transformar naturalmente. Ela precisa de Jesus. Precisa do poder transformador de Jesus. Isso é um milagre.
essa transformação, essa ideia do ser nova criatura, essa ideia do novo nascimento, não é algo cotidiano, é algo que é sobrenatural. É um grande milagre. Uma árvore má ser transformada em uma árvore boa para produzir bons frutos. Amém, queridos? É algo importantíssimo que nós venhamos entender essa lógica dessa mensagem. Porque a Bíblia fala aqui no versículo 20, porque pelos seus frutos nós seremos conhecidos, ou pelos seus frutos conhecereis. Como têm sido os nossos frutos? É uma reflexão que nós pensamos, que nós fazemos. Se é propósito de Deus que nós venhamos produzir frutos. E naturalmente nós não temos a natureza de produzir bons frutos. Precisamos de Jesus na nossa vida, então é urgente que nós abramos o nosso coração de verdade e que Jesus entre na nossa vida e mude a nossa essência, mude o nosso interior. Perceba, querido, não adianta as folhas mudarem, como naquela outra história da árvore que foi amaldiçoada. Não adianta as folhas mudarem se a essência dela não for transformada primeiro. Perceba, quantas pessoas que por pressão da família ou enfim, por uma questão emocional simplesmente acha que se transformou, acha que se converteu, mas o seu coração continua lá completamente contaminado. A mudança só foi externa, e aí às vezes a pessoa muda o estilo de vestir, às vezes a pessoa muda o estilo do cabelo, às vezes a pessoa até deixa de se maquiar, e tantas situações assim, mas o interior, aquilo que importa, a essência, a árvore, não foi transformada ainda. Então é necessário que haja essa transformação de dentro para fora. Uma mudança que só é possível em Jesus. Mas ao mesmo tempo, nós podemos dizer, é possível em Jesus. Jesus pode nos transformar. Jesus pode nos libertar. Jesus pode nos dar essa capacidade de produzir bons frutos. Amém, queridos? Por meio dessa ação do Espírito Santo, que Jesus entra, transforma a nossa vida e ao mesmo tempo convida o Espírito Santo para entrar na nossa vida, para que comece ali um processo de santidade, de santificação. E esse processo de santificação que John Wesley dizia, e a teologia wesleyana diz graça santificadora, né? É o agir gracioso de Deus através da ação do Espírito Santo que vai nos santificando, que vai pesando a nossa consciência. Isso está errado, isso não pode, nós temos que tirar isso, temos que mudar isso, eu tenho que renunciar a isso, eu não posso continuar dessa forma. Isso não é condizente com uma árvore que quer produzir bons frutos. O Espírito Santo vai nos mostrando numa escada de degrau, dia após dia. Não é uma transformação que acontece de uma hora para outra. Aliás, desconfie. Se a pessoa era de um jeito de hoje e amanhã ela aparece completamente transformada, desconfie dessa história, entendeu? Porque a transformação que vem do Espírito Santo, ela é do nosso interior e é um negócio que é dia a dia, um negócio que vai sendo forjado com muito esforço e também muito sacrifício e muita dor. Porque transformar uma árvore má numa árvore boa não é fácil, não é simples. A ação do Espírito Santo, o Espírito Santo faz isso. E por isso que a palavra do Senhor, por exemplo, em Gálatas 5:22, fala do fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito é amor, é paz, alegria, é mansidão, é domínio próprio, é longanimidade, enfim, esses componentes do fruto do Espírito aí. Aí é uma árvore má que foi transformada em árvore boa e já está começando a dar frutos bons. Fruto do Espírito.
paz, alegria, amor, mansidão, paciência, domínio próprio. Isso tudo é frutos, bons frutos, produzidos por uma árvore boa, uma árvore que foi transformada por Jesus e que está sendo consolidada pela ação do Espírito Santo. Amém, queridos? Também em Gálatas 15, 28, quer ver um outro exemplo, né? Jesus, Romanos 15, 28, havendo-lhes consignado este fruto. Aqui é Paulo dizendo que ele havia, como é que eu posso dizer? Ele havia feito uma coleta de ajuda para os cristãos pobres de Jerusalém. E aí ele apresenta como assim, consignado esse fruto. Nós conseguimos esse fruto como assim, a ação social, como agir em favor de outro ser humano. Isso é um fruto, um bom fruto produzido por uma árvore boa, né? Somente árvores boas têm esse altruísmo, essa capacidade de ir em direção ao outro sem pretensão, sem imposição de regras, sem esperar algo em troca, né? O amor genuíno, o amor de Deus, fruto da ação do Espírito. Quer ver um outro exemplo? João capítulo 15, versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Certo? Bons frutos é produzido por uma vida que glorifica a Deus e ao mesmo tempo se relaciona perfeitamente com um verdadeiro discípulo. Somente um verdadeiro discípulo de Jesus pode produzir bons frutos. E bons frutos também estão relacionados com glorificar a Deus. E glorificar a Deus muito mais do que com palavras, com atitude, com a vida, com a postura. Também com palavras, sem vergonha de levantar a voz, levantar as mãos e com a vida e com o seu corpo glorificar e exaltar o nome do Senhor. Também Romanos capítulo 1, versículo 3. Conseguir algum fruto. Aqui Paulo já está falando a respeito de conversões. Perceba aqui, querido, de frutos também estão relacionados com conversões, com vidas sendo alcançadas, né? Árvores boas produzem bons frutos. E aí a sua pregação, por meio de palavras mesmo, sua pregação por meio do seu bom testemunho, da sua vida com Deus, vai produzir, vai fazer com que vidas sejam alcançadas, isso de forma natural. É importantíssimo que nós venhamos entender isso. Perceba o que Deus está nos falando nessa noite. O propósito dele para o servo de Deus, para o servo e para a serva de Deus, é que nós sejamos uma árvore frutífera. Temos duas possibilidades de não conseguir responder positivamente a esse propósito de Deus. Primeiro, não dando frutos, e aí vai acontecer como aconteceu lá com aquela figueira, ou dando fruto, mas os frutos são maus, né? O que é o que normalmente acontece. Mas só existe a possibilidade de nós respondermos positivamente a esse propósito de Deus se nós abrirmos o nosso coração e deixarmos de fato Jesus entrar na nossa vida e nos transformar. É um milagre. Uma árvore má ser transformada em árvore boa. E aí os frutos bons aparecerão como fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Perceba o que Deus está nos falando, querido? Entende? Agora, já caminhando para o final dessa reflexão, portanto, a gente pensar também sobre, como eu disse no primeiro momento lá, no lugar onde nós fomos plantados. E, às vezes, nós somos plantados numa cidade, por exemplo, eu tenho consciência de que no tempo que eu morei em Linhares, eu creio que Deus me plantou ali como uma árvore para ser frutífera lá em Linhares. Né? No tempo que eu da mesma forma, e agora eu estou morando em Vitória da mesma forma. Creio que Deus me plantou aqui
com o propósito de eu ser uma árvore frutífera. E às vezes, numa situação como pandemias como essa, às vezes não é uma cidade, mas às vezes é um lugar específico, como no seu trabalho, por exemplo. Já parou para pensar que Deus te plantou ali naquele trabalho para que você dê frutos, bons frutos? Como especificamente agora na sua casa, para a sua família, onde você está convivendo muito mais, está tendo oportunidade de conviver muito mais com a sua família. Deus te plantou aí, meu querido. E você precisa pensar seriamente na possibilidade de dar bons frutos dentro da sua casa. E esses frutos estão relacionados primeiro com o seu testemunho, com o seu exemplo dentro de casa. É um dos lugares mais difíceis para dar bom testemunho é dentro da nossa casa, exatamente porque dentro da nossa casa nós tiramos as nossas máscaras. Somos quem somos. Eu sempre digo, na igreja, por exemplo, ninguém conhece melhor o pastor do que a sua própria família. Numa igreja, ninguém conhece melhor o pastor do que a sua esposa e os seus filhos. É fato isso. E assim, qualquer outro irmão, qualquer pai de família, qualquer mãe, os filhos, o esposo ou a esposa é quem conhece eles melhor, porque dentro de casa nós tiramos as nossas máscaras e somos quem somos. Aí que está o grande desafio de ser testemunha fiel de Jesus Cristo dentro da nossa casa. Amém? Ser exemplo. Exemplo de dedicação, exemplo de caráter, exemplo de vida, exemplo de servo de Deus. Né? Também tem a ver com a oração. Dentro no lugar onde nós plantamos, nós temos que ter esse propósito sério de oração. No lugar onde Deus nos plantou, nós podemos e devemos, os frutos estão relacionados com o compartilhamento, por exemplo, dos vídeos, compartilhando com os nossos contatos, com os nossos relacionamentos, o compartilhamento de outras mensagens e o compartilhamento especialmente do amor, né? Da graça, da misericórdia de Deus. Tem a ver com a compaixão, tem a ver com ser agente de esperança. Temos falado aqui muito sobre essa questão do ser agente de esperança. Isso tudo são frutos. Frutos bons de uma árvore boa. De uma árvore que foi plantada por Deus com o propósito de ser uma árvore frutífera. Para terminar, queridos, um versículo que precisa sempre nos incomodar é o versículo 21, que parece que não tem nada a ver com o tema, mas não por acaso Jesus encaixa esse versículo exatamente, esse tema exatamente nesse contexto de árvore de frutos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se dizer Senhor, Senhor pode ser tão somente uma retórica. Dizer Senhor, Senhor pode dizer simplesmente fruto de uma religiosidade vã, religiosidade legalista, uma religiosidade estéril, uma religiosidade sem vida, sem comunhão com Deus de verdade e especialmente uma religiosidade sem frutos, sem bons frutos. E por isso, queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque de fato é aquele que faz a vontade do Pai, é esse que dá bons frutos. E fazer a vontade do Pai é tudo isso que nós falamos aqui. Primeiro, se submeter ao senhorio de Jesus, deixar Jesus nos transformar, nos libertar, e a partir daí viver uma vida comprometida com os valores do reino de Deus, uma vida comprometida com os sinais do reino de Deus aqui neste mundo. Amém? Receba essa palavra com muito carinho no seu coração. Entenda, Deus te fez com um propósito lindo, o propósito de ser uma árvore frutífera. Dê bons frutos para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós agradecemos a Ti, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá
de ouvir essa palavra, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, nos dê, Senhor Deus, a capacidade de assimilar essa palavra em nosso coração e em nossa vida. Deus, nós queremos ser árvores, sim, Deus, mas não somente árvores frondosas que chamam a atenção pela beleza, pelas roupas ou coisas assim, mas que não foi transformada ainda. Não quero isso, Pai. Não quero isso para mim, não quero isso para minha igreja, Senhor. Também, Senhor Deus da glória, não nos deixe, Senhor Deus, ser árvores que dão frutos maus, Senhor, por misericórdia, que tem a ver com mau testemunho, que tem a ver com sinais de morte, Senhor Deus, por misericórdia. Nós precisamos dar bons frutos, Senhor. E para isso, Pai, transforma-nos em árvores boas, Pai. Nos liberte, Senhor Deus. Nos transforme. Tira de nós a nossa natureza pecaminosa, que tende para o erro, que tende para as coisas erradas. E nos dê, Senhor Deus, a bênção de sermos novas criaturas, criadas para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós consagramos as nossas vidas a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos à sessão abraços. Sei que a Dilane falou algumas coisas, anotou aqui alguns propósitos, né? Tereza, por exemplo, respondeu: propósito é salvação. Isso mesmo, Tereza. A Alba é sem graça. Adiantou a palavra, que eu dê muitos frutos. Ô Dilane, a Alba colocou isso antes de eu ler o texto? Isso é um absurdo, Alba. Alba, um abraço para você. Se eu brincar aqui, se eu tivesse na minha sala, eu te dava uma estrelinha, né? Aluna brilhante. Miriam, ser testemunha dele, proclamando a palavra. Isso mesmo, Miriam. Eu seja um verdadeiro adorador, um discípulo, uma testemunha do seu amor. Muito bem. Talita, o propósito de Deus é que eu mostre o seu amor ao mundo. Muito lindo. Obedias, ser sal da terra e luz do mundo. Estão ligados aí, queridos. Glória a Deus por cada um que participou, né? Um abraço para o Paulo Barbosa, para a Adriana, para a Giovana, para a Natália Santana, para a Simone, para o Genivaldo, para o Fábio, para a Tereza, Carmen, para a Eliana, para a Miriam, para a Albina, para a Lucinéia, para a Valdiceia, para a Rosângela, para o Naldo, para a Ingrid, para a Alba, para o Obedias, para a Glória, para a Filhinha, para a Graciele, para o Manel, para o Noel, para a Idalice, para a Sheila, um abraço para o Alexandre Bianchi, para o Pedro, para a Mariana, um abraço para a Lucilene, para a Kátia, para o Antônio, para a Leudite e o José Carlos, enfim, todos que estão ao vivo conosco, um abraço forte para você, como também um abraço para todos aqueles que depois estarão acessando esse vídeo. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero desafiar a você, como sempre tenho feito, de estar compartilhando o vídeo com os seus contatos, para que outros possam também. Bom, a Lucilene, eu louvo a Deus pelo aniversário de casamento dela hoje, né? Hoje faz 15 anos, né? E o Marcos, glória a Deus, né? Bênção demais. A Miriam agradece pelo Tiago que ela pediu, né? Oração, ele saiu da UTI, que foi para o quarto, mas que nós precisamos continuar orando. E a Val continua pedindo oração por ela, né? E pela família dela. Fechemos nossos olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te peço especialmente, abençoa, Pai, o casamento da Lucilene e do Marcos. Obrigado, Pai, porque são presentes do Senhor para a nossa igreja. Muito obrigado, Pai, por este casal. Que o Senhor renove as forças, Senhor Deus, que o Senhor renove essa aliança, fortaleça, Pai, essa união para a glória do Teu santo nome. Também, Senhor Deus,
Te louvo pela vida do Tiago, que está bem melhor. Te pedimos, Senhor Deus, completa a tua bênção, Senhor. Também clamamos a Ti pela Valdicéia e toda a família dela. E continuamos a clamar pela Sueli. Continuamos a clamar pelos outros pedidos de oração que têm sido feito a nós sempre. Abençoa-os, Pai. Clamamos a Ti também pelas nossas... pelas pessoas que estão nas UTIs, nos hospitais, Senhor Deus, em diferentes lugares do Brasil, do mundo. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos nossos governantes. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que haja paz, Senhor Deus, no nosso país. É algo que nós precisamos clamar sempre, Deus. Precisamos, Pai. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha reinar, Senhor Deus, no nosso país. Senhor Deus, clamamos a Ti também, Senhor Deus, pela nossa igreja, pelo pastor Enoque, Senhor Deus. Oramos sempre por ele, pela Beth. Clamamos a Ti, Senhor Deus, também pelos cientistas. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos profissionais da área de saúde e outros profissionais. Nós clamamos a Ti, abençoa também, Senhor Deus, os moradores de rua. Senhor Deus, nós colocamos, Senhor Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Antes de encerrar, quero renovar o nosso convite para que você possa estar conosco também amanhã, às 8 horas da noite. Com certeza Deus tem uma palavra especial para ministrar aos nossos corações. Tá bom? Lembrando que no domingo teremos de novo a ceia do Senhor, né? Então já vá para se preparando o seu pão, o seu suco aí antecipadamente, né? Vamos nos preparar para esse momento tão maravilhoso. Mas vamos por etapa. Amanhã, 8 horas da noite, conto com a sua participação. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.